Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cria. Você já parou para pensar no impacto das suas palavras? Elas podem motivar ou desmotivar, aproximar ou afastar. A maneira como nos comunicamos define nossas relações, nosso sucesso e até a nossa paz interior. Saber usar da palavra consciente é uma ferramenta valiosa para transformar a nossa vida e daqueles ao nosso redor. Nesse vídeo, nós vamos explorar como dominar esse poder para influenciar positivamente o seu dia a dia e as suas interações. Fique comigo até o final e descubra como usar a palavra a seu favor. Antes de começar, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Tudo o que existe é formado de energia, inclusive nós. A nossa palavra ela é carregada de energia que, dependendo da direção, pode construir ou destruir. Por isso, temos que saber usar essa energia a nosso favor. Nas discussões, pense antes de falar. Evite que as emoções tomem conta de você e comprometam o que você diz. Observe o modo de falar e de como o outro fala. Seja inteligente e se retire da discussão assim que perceber que o outro não está te ouvindo. Será infrutífero continuar. É uma estratégia, é uma trégua necessária. Não perca tempo criticando. A crítica não resolve nada e gera muito disque-disque. Nossa palavra cria, mas também destrói. A arma mais poderosa e terrível de todas, e também a mais covarde delas, é a palavra. Usamos a palavra para destruir a outra pessoa. Essa arma não deixa vestígios visíveis aos olhos, ela destrói por dentro. Somente a vítima de uma palavra proferida de forma agressiva consegue sentir a dor. As palavras que nós proferimos vão carregadas dos nossos pensamentos, bons ou maus, e carregam com si as energias correspondentes. Elas podem motivar ou desmotivar, agradar ou desagradar, alegrar ou entristecer, aproximar ou afastar, erguer ou derrubar, emocionar ou incomodar, ser gentil ou irada. O que queremos deixar marcado em quem nos ouve? Saiba de que seremos responsáveis pelas atitudes que o nosso ouvinte vier a tomar. Você costuma prestar atenção no tipo de palavras que usa? Deixe no comentário. Crie o hábito de olhar para dentro de si em silêncio e buscar entender as suas emoções e assim aprender a filtrar o que irá falar. Isso se chama autoconhecimento. Temos um hábito ruim de usarmos palavras para apontar as falhas e diminuir o valor das pessoas, das suas ações realizadas, e usamos tão pouco para enaltecer a qualidade e os esforços dos outros. Mesmo que estejamos com raiva de alguém, cuide de como irá se expressar. As palavras que costumamos usar mostram a nossa personalidade. Por exemplo, se tudo o que falam para nós respondemos de forma bruta, com negatividade, mostra como somos. Se tudo o que falam para nós respondemos de forma calma, firme, mostra como somos. As pessoas nos descrevem como pessoas do bem, com quem querem contar, ou nos descrevem como pessoas das quais querem ficar longe. Se soubermos usar as palavras, poderemos ter paz, abundância e felicidade. Tenha em mente que a força de uma palavra acaba por definir o nosso futuro, decidir as nossas vidas. O saber se calar na hora certa demonstra inteligência emocional. Aprendendo a administrar o poder das nossas palavras, podemos nos tornar referência para os demais, já que nós sabemos conduzir muito bem qualquer situação. Seja racional,
Faça a diferença no ambiente em que se encontra. Pense antes de falar. Se você precisa apaziguar, estimular, motivar, acalmar, não pode sair falando o que dá na cabeça. É preciso entender o ambiente em que você se encontra, o nível das pessoas com quem vai falar, encontrar o tom certo. Tem horas que nós precisamos nos impor, dar uma ordem e ponto final. Mas tem hora em que nós precisamos fazer questionamento, colocar o outro para pensar e não apenas por falar. Não apenas falar por falar. Nós temos que conduzir o outro a achar as suas próprias respostas. E aí sim, ele vai aceitar a mudança. Quem domina o poder da palavra não apenas escolhe com quem fala, mas também o modo, o momento e o meio pelo qual as palavras serão proferidas. Muitas e muitas vezes o poder da palavra está no silêncio. Isso porque não é qualquer pessoa que sabe lidar bem com a ausência de palavras. Nós vivemos em um mundo de tanta falação que o silêncio pesa, ele incomoda. Por isso, quando dominamos o que dizer e quando dizer, o silêncio também se mostra valioso. Deixe que o silêncio comunique uma mensagem. E isso é feito com maestria. Eu vou te dar um exemplo do mestre do silêncio, e ele diz muito sem palavras. Esse é um trecho do vídeo de Charlie Chaplin nos tempos modernos. Nós conseguimos rir e nos enternecer com um homem que não fala uma única palavra no filme. No silêncio, as emoções ganham o seu lugar devido. Quem sabe ficar em silêncio, sabe quando ser ouvido, quando se colocar, tendo o equilíbrio da relação. Você usa do silêncio ou fala tudo que vem à sua cabeça? Deixe nos comentários. Além de saber falar, aprenda a escutar. Por vezes, tudo o que devemos fazer é escutar os outros, deixar que falem. Esse tipo de postura é importante quando queremos ter um relacionamento duradouro. Precisamos aprender a ouvir. A arte de escutar alguém é mais efetiva do que utilizar a fala a todo momento. Isso porque inconscientemente o outro sabe que o respeitamos e damos espaço para que possa se manifestar. Dicas para usar o poder da palavra a seu favor. Primeiro, sempre pense bem antes de falar. Evite que as emoções tomem conta de você. Coloque as palavras em posição neutra para que não se tornem arma de destruição. Tenha autocontrole. Use da sua inteligência emocional. Segunda, observe o modo como você diz algo. Fale com respeito, mesmo as críticas. Preste atenção no seu tom de voz, palavras utilizadas e gestos que usa. Faça-se claro para evitar confusões desnecessárias. Terceiro, retire-se quando necessário. Sempre que estiver com raiva, evite conversar com alguém para não descontar nele. Se perceber que está se descontrolando, saia, vá dar uma volta, se acalme e somente depois termine o que você tem para dizer de cabeça fria. Quarto, cuidado com as críticas. A pessoa muito crítica sofre e faz sofrer. Tanto a crítica aos outros, como a autocrítica deve ser abandonada. Ainda que isso seja difícil, não é uma tarefa impossível. Basta ter amadurecimento,
autoconhecimento. Ao usar da sua palavra, busque ser mais sensível aos seus sentimentos, aos sentimentos alheios. Palavras ditas fora de hora ou fora de contexto são um imã perfeito para atrair mais conflitos. Utilize da sua inteligência emocional e saiba quando precisa se manifestar, ser visto ou mesmo ficar em completo silêncio. Espero ter te ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, o que mais te chamou a atenção. Tudo isso é importante para mim. Até breve.